Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a segmentação Spectral Difference, que trata da diferença espectral. Então, quando você faz uma segmentação por qualquer outro método, você pode melhorar essa segmentação com base na Spectral Difference. O que é isso? Aqui eu tenho uma segmentação prévia. Se a gente der um zoom nessa área, a gente percebe que tem vários segmentos de um mesmo material que estão separados, assim, não estão num segmento único. Vou mudar a cor aqui da segmentação em azul. Se eu clicar aqui, ó, View Classification, ela fica como preta. Então, eu consigo visualizar melhor a composição colorida que está por baixo. Se eu der um novo zoom aqui, a gente consegue perceber que existem segmentos tão pequenos que são 1 pixel. Então, a gente vê alguns segmentinhos assim, ó, muito pequenininhos, que são 1 pixel. Isso não é interessante. Então, para isso, a gente roda o Spectral Difference, para unir segmentos que têm uma resposta espectral semelhante dentro de um mesmo segmento. Então, a gente consegue pegar o mesmo material e unir. Vamos lá. Separar uma área assim, bem característica, que tenha vários alvos, para que vocês possam perceber assim que eu rodar. Então, vamos lá. Botão direito do mouse aqui na árvore de processo, Process Tree, Append New. Então, acima está a primeira segmentação que eu fiz. Agora, eu coloco um novo processo. Venho aqui em Algoritmo e escolho Spectral Difference Segmentation. Aí, eu preciso setar alguns parâmetros. Quais parâmetros? A máxima diferença espectral, ou seja, se um segmento tem um valor médio de pixels, então eu consigo uni-lo até uma certa diferença espectral. Se a máxima diferença espectral que eu colocar ali, deixar o default de 10, isso significa que se um segmento ao lado esquerdo, por exemplo, for 10 valores diferentes do lado direito, eles vão se unir e vão virar um só. Então, se eu coloco um valor alto de máxima diferença espectral, eu posso unir demais. Se eu coloco um valor pequeno, eu posso não unir o suficiente. Então, é preciso realizar vários testes para achar a máxima diferença espectral ideal para a sua imagem naquele lugar, naquela data, com aquela resolução espacial espectral. Então, cada caso é um caso. Nesse caso aqui, eu vou colocar 20. E no parâmetro de baixo são os pesos. Nesse caso, eu tenho aqui aberta uma imagem de 4 bandas e as suas componentes principais. Eu não quero que a minha segmentação leve em consideração as minhas componentes principais. Por isso, eu zero os valores dessas componentes para que elas não entrem no cálculo da máxima diferença espectral. Vou deixar aqui apenas as bandas e executar. Pronto, já uniu. Dá para perceber que muitos segmentos foram unidos. A gente pode vir e dar um zoom um pouco melhor. Mas eu particularmente acho que poderia unir mais. Aqui são os mesmos materiais, algumas coisinhas poderiam estar melhores. Olha isso daqui, como ainda está hiper segmentado. Então eu vou voltar aqui e rodar de novo. Qual é a questão? Se eu rodar só o Spectral Difference novamente, ele vai fazer uma diferença espectral a partir dessa segmentação que já foi realizada pelo Spectral Difference que eu rodei agora há pouco. Então, infelizmente, a gente precisa rodar de novo a segmentação anterior e só então depois alterar o valor da máxima diferença espectral e rodar novamente. Senão ela vai fazendo uma segmentação em cima da outra segmentação
e não volta aos parâmetros iniciais. Aqui o resultado da minha segmentação original. Agora sim eu vou aqui no Spectral Difference e altero o valor. Se eu quiser que una mais, eu aumento o valor da máxima diferença espectral. Se eu achei que uniu demais, eu rodo novamente a segmentação anterior e diminuo o parâmetro da máxima diferença espectral. Nessa tentativa agora eu coloquei um valor bem alto. E olha o tamanho do segmento destacado em vermelho que apareceu. Então, isso também não pode acontecer. Certamente, dentro dessa área, existem diversos materiais. Se a gente der um zoom aqui, a gente percebe, olha, dentro do mesmo segmento tem o quê? Tem vegetação, tem sombra, tudo dentro do mesmo segmento. Asfalto. Então, esse valor foi demais. Vamos rodar mais uma tentativa. Depois de algumas tentativas, acredito que eu cheguei a uma segmentação ideal, onde eu posso selecionar, por exemplo, um pedaço da avenida, onde eu percebo que os segmentos da areia da praia estão bem grandes, porém, eles não uniram aqueles que são extremamente diferentes. Então, a areia mais clara está dentro de um segmento, a água mais próxima da areia está dentro de outro segmento, os barquinhos foram separados, as árvores foram isoladas, cada uma. Existem ainda alguns segmentos pequenos, porém, se eu aumentar o parâmetro de diferença espectral a fim de unir esses segmentos, vai acabar unindo alvos diferentes dentro de um mesmo segmento. Então, é preferível que eu tenha vários segmentos de um mesmo alvo, sem excesso, obviamente, mas que dentro de um segmento não existam alvos diferentes. Isso é o essencial, que dentro de um mesmo segmento não tenham classes diferentes, tá certo? Boa segmentação para vocês, vejo vocês no próximo vídeo.